Nesse vídeo, apresento a ata do Copom de agosto de 2020, resumida em um mapa mental. Eu sou a Shirley e convido você a também criar o hábito do uso de mapas. Então, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos com exemplos de mapas que crio, para você se inspirar e criar os seus. Essa ata foi divulgada no dia 11 de agosto no site do Banco Central e é referente à reunião realizada nos dias 4 e 5 de agosto. Para quem não sabe, a ata do Comitê de Política Monetária apresenta a análise da evolução recente e as perspectivas para a economia brasileira e para a economia internacional. No documento, o Copom contextualiza a decisão tomada sobre a taxa básica de juros, Selic, com o objetivo de alcançar a meta para a inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, vamos ao resumo dessa última ata. Segundo o Comitê do Copom, no cenário externo, a pandemia continua provocando a maior retração econômica global desde a Grande Depressão de 1929. Apesar de alguns sinais promissores de retomada da atividade nas principais economias, o ambiente para as economias emergentes ou países em desenvolvimento segue desafiador. Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial. Os setores mais afetados pelo distanciamento social permanecem deprimidos, apesar da recomposição da renda gerada pelos programas de governo. A incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo para o período a partir do final desse ano. As expectativas de inflação para 2020, 2021 e 2022, apuradas pela pesquisa Focus, são as mesmas divulgadas na reunião anterior. Encontram-se em torno de 1,6%, 3% e 3,5%, respectivamente. Num cenário com trajetória para a taxa de juros extraída pela pesquisa Focus e taxa de câmbio constante a R$ 5,20, considerando as projeções de inflação, supõe trajetória de juros que encerra 2020 a 2% ao ano. Na última reunião falávamos em 2,25% e se eleva até 3% em 2021 e 5% ao ano em 2022. O cenário básico do Copom para a inflação envolve fatores de risco em ambas as direções. Por um lado, o nível de ociosidade pode produzir trajetória de inflação abaixo do esperado. Esse risco se intensifica caso uma reversão mais lenta dos efeitos da pandemia prolongue o ambiente de elevada incerteza e de aumento da poupança precaucional, que é aquela que é criada para guardar dinheiro diante da ameaça de perder o emprego. Por outro lado, políticas fiscais de resposta à pandemia que piorem a trajetória fiscal do país de forma prolongada ou frustrações em relação à continuidade das reformas podem elevar os prêmios de risco, que é a diferença entre o rendimento de um título público de um país em relação a outro investimento considerado seguro. Esses são alguns fatores que implicam potencialmente uma trajetória para a inflação acima do projetado, no horizonte relevante para a política monetária. Há alguns sinais promissores de recuperação que, contudo, se mostra incompleta. A forte retomada do consumo de bens não é acompanhada no setor de serviços. O comitê ponderou que a principal restrição a uma recuperação plena nas principais economias é a possibilidade de uma segunda onda, o principal risco nas economias centrais. O comitê avaliou o grau de estímulo adequado para o atual ambiente e conclui que seria apropriado aumentar residualmente o grau de estímulo monetário. O Copom também informou que, em sua visão, o país já estaria próximo do nível a partir do qual reduções adicionais na taxa de juros poderiam gerar instabilidade nos preços de ativos, como, por exemplo, a alta do dólar, e, por isso, indicou cautela sobre a possibilidade de novos cortes.
De forma a prover o estímulo monetário considerado adequado para o cumprimento da meta para a inflação, mas mantendo a cautela necessária, o Copom considerou a utilização de uma prescrição futura, isto é, um forward guidance, como um instrumento de política monetária adicional, ou seja, de definição da taxa de juros para controle da inflação, considerando as metas pré-fixadas. O Copom discutiu as limitações no uso desse instrumento em países emergentes e concluiu que a prescrição futura seria a estratégia de implementação de política que atualmente apresenta a melhor relação custo-benefício. Por fim, o Copom reafirma que é essencial preservar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira para permitir a recuperação sustentável da economia. Com isso, finalizo mais um mapa mental. Você gostou desse mapa? Diga se gostou dando like nesse vídeo. Na descrição desse vídeo deixarei o link da ata completa caso você queira consultar. Bom uso de mapas para você e até mais!